Bem-vindos a esta análise aprofundada sobre nutrição geriátrica e medicina preventiva. Hoje, vamos dissecar um aspecto nutricional aparentemente muito básico, mas que possui impactos fisiológicos profundos no corpo humano após os 65 anos de idade. Trata-se do papel de intervenção das oleaginosas no protocolo alimentar diário. Com base em relatórios de pesquisa da Harvard T.H. Chan School of Public Health, os dados revelam uma realidade médica notável. As oleaginosas não são meramente fontes de suplementação alimentar ou lanches comuns. Dependendo da sua composição bioquímica específica, podem atuar como catalisadores poderosos para apoiar o envelhecimento saudável, ou, inversamente, desencadear silenciosamente reações inflamatórias e danos metabólicos sem que o paciente perceba. Quando o corpo humano ultrapassa a marca dos 65 anos, os parâmetros fisiológicos e as necessidades metabólicas começam a mudar de forma sistêmica. A massa muscular basal tende a diminuir acentuadamente com o tempo. A densidade mineral óssea também não se mantém mais em níveis ótimos, abrindo um alto risco para a patologia da osteoporose. Simultaneamente, a probabilidade de desenvolver síndromes metabólicas e doenças crônicas aumenta exponencialmente. É precisamente neste contexto fisiológico sensível que cada decisão microscópica na ingestão de alimentos traz consequências macroscópicas para a saúde geral. Embora as oleaginosas sejam geralmente muito bem avaliadas pela comunidade científica, os seus perfis nutricionais apresentam uma enorme divergência. Um grupo é classificado na categoria de superalimentos terapêuticos, fornecendo em abundância ácidos graxos insaturados, proteínas de origem vegetal, fibras solúveis e uma matriz de vitaminas e minerais essenciais. Este grupo oferece proteção ativa ao sistema cardiovascular, ao tecido nervoso e à estrutura músculo-esquelética. Por outro lado, algumas outras variantes são modificadas ou contêm inerentemente proporções lipídicas desfavoráveis, acompanhadas de altos níveis de sódio e açúcares refinados. O consumo deste grupo ativará vias inflamatórias, prejudicará a função endotelial, aumentará a massa de gordura visceral e criará as bases para eventos cardiovasculares. Nesta análise, esclareceremos as 4 oleaginosas com o maior valor biológico que as pessoas com mais de 65 anos devem priorizar, bem como as 4 oleaginosas com potenciais riscos clínicos que devem ser eliminadas da dieta. As informações analíticas a seguir foram elaboradas para fornecer a você ou aos seus entes queridos nesta faixa etária uma base científica para reestruturar hábitos nutricionais, melhorando de forma sustentável os indicadores de saúde e mantendo a qualidade de vida. Para compreender seu mecanismo de ação, precisamos primeiro analisar por que as oleaginosas desempenham o papel de intervenção nutricional central na medicina geriátrica. Como mencionado, o envelhecimento é acompanhado pelo catabolismo muscular e pela degeneração da estrutura óssea. As oleaginosas atuam como cápsulas de micronutrientes naturais com uma densidade nutricional extremamente concentrada. Um exemplo clássico é o mineral magnésio presente nestes alimentos, que atua como uma coenzima essencial no processo de calcificação e na manutenção da integridade do esqueleto. A seguir, os ácidos graxos ômega 3 atuam como inibidores de citocinas inflamatórias, ajudando a controlar a inflamação crônica de baixo grau comum em idosos. Além disso, a presença de vitamina E fornece um escudo antioxidante especializado, protegendo a membrana lipídica das células do sistema nervoso central contra o ataque de radicais livres. No plano metabólico, comprovou-se que a ingestão de oleaginosas tem a capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina, ajudando a estabilizar as concentrações de glicose no soro e a regular as proporções de lipoproteínas de colesterol. É precisamente devido a estas propriedades farmacológicas naturais que a American Heart Association emitiu recomendações oficiais para a integração regular de certas nozes e castanhas em dietas de prevenção cardiovascular, com especial ênfase no grupo demográfico de 60 anos ou mais. Do ponto de vista energético, as oleaginosas fornecem uma fonte de ATP sustentável e natural.
Astenia, fadiga e anorexia são síndromes clínicas muito comuns em pacientes idosos. Um pequeno volume de oleaginosas padronizadas é capaz de fornecer energia de liberação lenta, mantendo o estado de alerta sem impor estresse fisiológico ao sistema digestivo. Os dados observacionais atuais também reforçam a hipótese de que a frequência de consumo de oleaginosas saudáveis é inversamente proporcional ao risco de declínio neurocognitivo e apoia a manutenção da plasticidade do hipocampo, a área responsável pela memória. Em resumo, a indicação do uso de oleaginosas após os 65 anos não se limita a conselhos dietéticos comuns, mas é uma estratégia de medicina preventiva com o objetivo de otimizar a longevidade funcional. Com base na avaliação de sua composição nutricional, isolamos as 4 oleaginosas que possuem o maior índice terapêutico para idosos. No topo da análise estão as nozes, conhecidas como agentes neuroprotetores e cardiovasculares. Sob a lente bioquímica, as nozes são um reservatório abundante de ácidos graxos ômega 3, particularmente na forma de ácido alfa-linolênico, abreviado como ALA. O composto ALA tem a capacidade de penetrar e reforçar a barreira hematoencefálica, suprimindo a microinflamação neurológica e otimizando o perfil lipídico do sangue. Para a população idosa, este mecanismo equivale a um escudo biológico contra a degeneração cognitiva, episódios de isquemia miocárdica e sintomas de depressão orgânica. Além disso, a alta densidade de antioxidantes nas nozes neutraliza diretamente o estresse oxidativo, que é o mecanismo patogênico central do envelhecimento celular. A dosagem de intervenção clínica recomendada é de cerca de 30 gramas por dia, o equivalente a um pequeno punhado. A forma de preparação ideal é consumi-las em estado cru, sem exposição a altas temperaturas, podendo ser misturadas a mingau de orelha ou saladas para otimizar a absorção intestinal. A terceira oleaginosa altamente avaliada são as amêndoas, com foco de intervenção no sistema músculo-esquelético e epidérmico. As amêndoas formam uma matriz nutricional que fornece grandes quantidades de cálcio, magnésio e vitamina E. A combinação sinérgica entre cálcio e magnésio participam diretamente no processo de mineralização óssea, criando um forte mecanismo de defesa contra a patologia da osteoporose. Simultaneamente, a vitamina E assume o papel de proteger a estrutura do colágeno na pele e fortalecer as respostas imunes mediadas por células. As amêndoas também fornecem uma proporção ideal entre fibras solúveis e proteínas vegetais, ajudando a regular o peristaltismo intestinal e a inibir o processo de degeneração das fibras musculares. A dose padrão é estabelecida em cerca de 20 amêndoas por dia, com o pré-requisito de não conterem sódio refinado ou qualquer forma de revestimento açucarado. A terceira candidata que oferece um valor farmacológico especial é a castanha do Pará, considerada um poderoso mecanismo de imunomodulação devido ao oligoelemento selênio. Na natureza, a castanha do Pará é reconhecida como a fonte de acúmulo de selênio orgânico com a concentração mais densa. O selênio é um componente central de enzimas antioxidantes endógenas que ajudam a restaurar a função imune, proteger as membranas celulares e, de acordo com dados, possui a capacidade de inibir a formação de tumores pré-cancerosos. A prática clínica demonstra que a deficiência de selênio é uma condição relativamente comum em idosos, tornando a suplementação com castanha do Pará uma terapia direcionada. Entretanto, devido à bioatividade extremamente forte do selênio, seu excesso pode levar à toxicidade cumulativa. Portanto, o protocolo de dosagem deve ser rigorosamente seguido, limitando-se de 1 a no máximo 2 castanhas por dia para atender 100% das necessidades fisiológicas padrão. A quarta oleaginosa na lista de recomendações são as avelãs, com foco de suporte à função cardiovascular e ao sistema nervoso periférico. O perfil nutricional das avelãs inclui altas concentrações de vitamina B6, ácido fólico e cadeias de ácidos graxos monoinsaturados. Estes são precursores importantes para manter a frequência cardíaca estável, proteger a bainha de mielina das fibras nervosas e otimizar a velocidade de condução dos impulsos cerebrais.
As avelãs também fornecem o mineral manganês, um oligoelemento essencial para o metabolismo energético e a formação de enzimas antioxidantes nas mitocôndrias. O sabor característico das avelãs permite fácil integração em porções como iogurte natural ou cereais integrais. Uma pequena porção dividida ao longo de alguns dias da semana criará um efeito fisiológico positivo e sustentável para o corpo de uma pessoa idosa. Por outro lado, a análise médica também aponta para 4 opções que apresentam risco de transtornos metabólicos e devem ser estritamente controladas após os 65 anos. Deve-se afirmar que, embora carreguem o nome de nozes e castanhas, nem todas as variantes são compatíveis com a capacidade metabólica de um organismo geriátrico. Algumas oleaginosas possuem uma estrutura lipídica desequilibrada ou sofreram interferência industrial com açúcar e aditivos,